Entrando aqui ao vivo mais uma vez pelo Instagram. Dessa vez a gente não vai fazer aquela jornada de livro por livro da Bíblia. O motivo da nossa conversa de hoje é para falar sobre esse tema aqui, discipulado e maturidade, tá bom? Foi um livro que eu lancei em 2018, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre um novo tempo, um novo formato que eu estou usando para divulgar esse conteúdo aí com vocês. Esse comecinho, deixa o Instagram chamar pessoas para o nosso bate-papo, eu vou convidando aqui também, vou enviando o convite para os nossos amigos aqui no Instagram. Se você estiver entrando, vai lá no aviãozinho também, que está aqui no cantinho do seu vídeo, vai enviando para os seus amigos também, para eles entrarem ao vivo e acompanharem essa nossa live. Ela não vai ser tão grande, né? As lives de segunda-feira elas são de 1 hora. Essa de hoje eu vou falar bem rapidinho com vocês, talvez aí uns 10, 15 minutos, para estar compartilhando sobre esse projeto Discipulado e Maturidade com vocês, tá bom? Estou aqui enviando o convite para os amigos, o pessoal entrando. Vamos lá. Boa noite, Jackson. Bom te rever aqui. Bem-vindo, fica com a gente. Tem um recado para passar aqui para vocês. Deixa eu já ir começando. Vai, enquanto isso, convidando aí as pessoas. Em 2018, na verdade, eu já escrevia desde 2008, né? Alguns conteúdos que estão nesse livro aqui foram escritos durante 10 anos, né? Então, desde 2008 eu já tinha material escrito sobre esse tema, que é o discipulado, né? Na Igreja de Cristo. Você sabe que Jesus mandou que a gente fosse e fizesse discípulos de todas as nações. O que é discipular, então? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Transmitir vida, formar Cristo dentro da pessoa, ensinar, ajudar a pessoa a obedecer os mandamentos de Jesus. O discipulado não é só para novo convertido, o discipulado é para o cristão que já conhece Jesus, conhecer um pouco mais. E o discipulado também é para influenciar pessoas a aprenderem a doutrina de Cristo. Então, durante 10 anos eu fui escrevendo esse material. Em 2018 abriu-se uma porta que eu nem esperava para que eu conseguisse lançar esse material, né? Eu fiz aí uma primeira remessa de cópias desse livro. Tem 90, 100 páginas, as pessoas podem ler numa viagem para o trabalho. E o bom disso é que você pode ler o livro 4 vezes, né? Leu, o que você não entendeu, você lê novamente, reler, quantas vezes forem necessárias para você absorver melhor aquele conteúdo. Teve igreja que fez grupo, que comprou o livro para todo mundo, fez um curso em cima do livro, com exercícios, com pesquisa, me chamou para falar na formatura, foi legal. Teve igreja que eu cheguei para conhecer a igreja naquele dia, a igreja já conhecia o livro, depois que entendeu que era eu, que percebeu pelos assuntos que eu falava que era a mesma coisa. Então é um tema que eu amo, que eu experimentei, né, que eu vivo isso, e eu pensei, poxa, acho que a gente pode dividir esse conteúdo bíblico com as pessoas, né? Não é porque eu tive experiência forte com o discipulado que hoje ainda esse tema não, ele continua falando no meu coração, é um tema que continua me provocando. Eu vou ler aqui para vocês. E ainda hoje, né, o Espírito Santo fala comigo e me pede, né, para investir em pessoas, investir e discipular a vida de pessoas. Boa noite, Thaís. Obrigado por estar aqui com a gente. Hoje aqui falando do discipulado e maturidade. Sim, Felipe, onde que eu encontro esse livro, né? Você lançou em 2018, eu não tenho mais, né? Eu tenho uma, quase que eu fico sem também. Todos foram vendidos. Thaís está perguntando se hoje é dia da live. Hoje é uma live diferente, é só para falar do discipulado e maturidade. Segunda-feira que é o dia mesmo da jornada bíblica, tá? A série de livros da Bíblia a gente continua fazendo às segundas. Mas estou aqui trazendo para vocês o lançamento do livro Discipulado e Maturidade em formato digital, tá? O objetivo dessa live é falar que a gente não tem mais o livro impresso, pelo menos por enquanto, mas eu tenho ele no formato digital, para você poder
ler no seu celular, no seu computador. Thaís está falando que tem os 2 livros. Ai, que bom, maravilha. Depois eu lanço também a Carta ao Mundo, meu segundo livro no formato digital, mas vamos começar com esse aqui. Esse foi o primeiro que eu lancei, tá? E talvez a gente fique aí trabalhando mais no formato digital, porque é muito prático, né? A gente consegue colocar para vender pela Amazon, tá? Então, o valor de R$ 10. Você vai poder comprar até no cartão e no Pix, e aí eles vão liberar o acesso para você. E você vai poder ter o livro aí no seu computador, no seu celular, e poder estar tendo contato com esse material. Nessa live de hoje, além de ensinar e falar para vocês sobre esse tema, eu queria fazer uma prévia, assim, uma amostra grátis aí do conteúdo, né? Página 9 do livro, eu vou ler com vocês, ok? A introdução ao assunto. Porque às vezes as pessoas me perguntam, sobre o que você pregou? Eu falei sobre discipulado. E as pessoas falam, tá, mas isso significa o quê? O que é discipulado? Né? Fica meio vago na cabeça das pessoas, né? Quando fala sobre fé, as pessoas acham que sabem o que é oração. Discipulado, né? O que é? Como fazer, né? Então, eu começo o livro, né? Então, eu vou ler a introdução e depois vou deixar com vocês aí adquirirem o material e lerem o restante. Eu começo dizendo assim: escrever sobre discipulado foi algo que sempre senti que precisava fazer, porque esse conhecimento e essas histórias de vida certamente podem ensinar e fazer a diferença. Através do discipulado, eu me tornei um crente melhor, um ministro que não vive apenas do púlpito, mas que procura conhecer as pessoas no dia a dia das suas vidas. Tá? Porque aqui eu vou compartilhar minha experiência, né, de não ser apenas um pregador, um ministro, né, porque muita gente tem experiência de pregar, de falar para multidão de pessoas, mas não tem experiência de estar na casa das pessoas, de fazer visita, do aconselhamento, do acompanhamento mais pessoal. Então, querendo ou não, quando a gente cuida de pessoas de mais perto, a gente é formado, a gente é melhorado. É isso que eu quis dizer nesse começo aqui. Hoje há muitos que são preparados para o ministério de púlpito, são ótimos professores, mas não sabem visitar nem se relacionar com pessoas. Muitos ministros aprenderam um padrão de frutificação a partir do púlpito e não conhecem sobre a casa das pessoas. Mantêm uma liderança de gabinete e não de andar junto de seus discípulos. Escolhi abordar o assunto sob a ótica da maturidade, porque muitas pessoas associam o discipulado com o suprimento das carências da alma. Tá? Tem uma galera aí que pensa que o discipulador é aquela pessoa que vai andar juntinho dela para ser o melhor amigo. Faz parte, mas o objetivo é a maturidade. Então esse livro vai falar de discipulado e de maturidade. Alguns querem andar junto e ficar só no ambiente da amizade. Querem sugar seus líderes para suprir um vazio muito maior. A função primária do discipulado não é essa. Sua função é formar maturidade espiritual e moldar crentes fortes em Jesus. Você não se conecta a uma pessoa somente porque ela lhe agrada, mas sim pela unção de Deus que quer receber. Não se trata de atrair alguém para a nossa personalidade, mas formar caráter cristão. Vamos tratar desse assunto nesse livro. Quero previamente avisar que não pretendo falar sobre um modelo de discipulado. Também quando se fala de discipulado, as pessoas esperam um livro que vai ensinar um formato para a sua igreja. Né? De repente você é líder, você é ministro e pensa, vou aprender ali um método de discipulado. Não é um livro sobre método. Né? Não é. O objetivo não é falar sobre um modelo de discipulado ou fórmula para o sucesso na administração da igreja local. Minha proposta é falar do tema à luz da Bíblia e deixar que cada líder decida como aplicar esse conhecimento ao seu ministério. Vamos começar nossa abordagem com uma definição. Então vamos lá? Definindo discipulado. Discipular é transmitir vida por meio da convivência. No caso do discipulado cristão, o estilo de viver transmitido é aquele que imita Cristo. 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim o apóstolo Paulo sobre a igreja de Tessalônica que ele formou, que ele discipulou. Ele diz, sentindo tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus,
mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas. Foi discipulado e discipulou muitos homens. Aqui ele fala uma comunidade que ele considera modelo entre as igrejas que fundou. Creio que há discípulos que chegam ao ponto de serem tão maduros que também passam a nos influenciar. Tornam-se companhias que desejamos ter não somente para falar, é o que Paulo está falando da igreja de Tessalônica, né? Não somente para falar do evangelho, mas para falar de nossas vidas. Paulo está falando que gostava de ter um relacionamento de amizade com esses irmãos. O único discipulador que não tinha nada para ser acrescentado pelos seus discípulos era Jesus, né? Porque já era perfeito, ele não estava sendo formado. E ainda assim, ele os chamou de amigos. E para um grupo pequeno, menor, lhes mostrou quando a sua alma estava amargurada. Precisamos de amigos com os quais possamos deixar o manto de líder de lado e mostrar o que sentimos. No relacionamento com os discípulos, nós ensinamos, mas também aprendemos. Gosto de definir discipulado como essa transmissão de vida. Isso não se faz somente do púlpito, mas ao andar junto. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14 diz que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E escolheu 12, designando como apóstolo, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Vejo também que o discipulado é uma ação que envolve duas partes. Precisa haver reciprocidade. O discipulador chama e o discípulo vem. Percebe no texto que Jesus falou? Que ele chamou e eles vieram para junto dele. Então tem que haver essas duas partes, né? O professor e o aluno, o mestre e o discípulo, né? É necessário querer. Se você chama e a pessoa não vem, o querer dela precisa ser respeitado. O texto de Marcos mostra também qual é a função desse tipo de relacionamento, né? Para que Jesus chamou para junto dele? Não é apenas chamar para junto para suprir a necessidade de alma, de ter amigos, né? O texto de Marcos 3, 13 e 14 diz que chamou para que estivessem junto dele e fossem enviados a pregar. Somos chamados para olhar de perto o estilo de vida que nossos mestres têm, seguindo os passos de Jesus. Pessoas com dificuldade de se relacionar ou de estar junto de quem opina saudavelmente sobre suas vidas costumam resistir ao discipulado cristão. Essas pessoas pensam: sou adulto, pago meus impostos, quem me julga é Deus. Frases feitas como essa são o discurso de quem não entende a realidade e prefere fazer as coisas do seu jeito. Um provérbio antigo dizia: se quer ir rápido, vai só. Se quer ir longe, vai junto. Então, pessoas que querem ser assim, independentes, não ouvirem a opinião de ninguém, e aí são pessoas que realmente elas vão ter um problema contra quem saudavelmente opina, né? E ajuda. A Thaís está falando aqui nos comentários: conheci algumas igrejas que falam muito sobre discipulado, mas na prática não é nada disso. Temos que aprender, né? Temos que olhar para a Bíblia e pensar assim: o que é que Jesus praticava, o que é que os apóstolos praticavam. Eu sei também que muitos líderes se comportaram, em alguns tempos, em alguns lugares, como manipuladores dos seus liderados e criaram uma imagem ruim sobre o discipulado, a ponto de os resistentes à fé ficarem ainda mais relutantes. Mas esse não é o discipulado bíblico. Eu quero falar para você, tá? Que quando ouve falar desse tema, de repente você não teve uma boa experiência, né? Na sua igreja, porque o método, o modelo, a forma, o jeito da pessoa de administrar esse assunto, né, foi uma forma não bíblica. E eu posso falar para você: olha para a Bíblia, como é o padrão bíblico. Não se discipula, de acordo com a Bíblia, a personalidade, mas o caráter. Não transmitimos o nosso temperamento, mas viveremos a vida cristã imitando Jesus em seu caráter. O que faria Jesus? Essa pergunta coloca parâmetros morais para o cristão. Não temos a mesma missão de Cristo, mas precisamos fazer o que ele faria. Precisamos imitar sua conduta. O discipulado cristão não é passar a minha missão,
Tá? Então, estou pegando o exemplo de imitar Jesus, né? O que faria Jesus, para falar que a gente não imita a missão de Jesus, porque nenhum de nós vai morrer na cruz por outra pessoa, né? Para salvar outra pessoa. A missão de Cristo é a única. Então, através do discipulado de Cristo, eu aprendo que Jesus não me ensinou a fazer a mesma coisa que ele, na missão, mas sim no caráter, na conduta, na moral. Né? Se Jesus fosse diretor de uma escola, como ele dirigiria? Né? Essa tem que ser a pergunta. Então, a gente também, quando discipula, não tem que se preocupar em transmitir que a pessoa execute a nossa missão, seja um auxiliar na nossa missão. Não. O discípulo ele vai ter a missão dele, que Deus comissionou ele para fazer, né, o chamado, a vocação específica. Mas a gente vai formá-lo como um crente, como alguém que obedece os mandamentos. Então eu não passo minha missão para o outro, mas eu passo minha maneira de viver em Cristo, o meu padrão moral. Ensinar a ser pai, ensinar a ser marido, ensinar a ser líder, ensinar a ser um cidadão, ensinar a ser um homem. Eu não posso ser como Jesus em sua missão. A tarefa dele era única, impossível de ser transferida para mim. Diante dos desafios que eu tenho a executar a minha missão, eu me pergunto o que Cristo faria. Né? Nem sempre nós vamos encontrar um versículo bíblico para as coisas comuns da vida, como criar filhos, manter relacionamentos, amizades, obter sucesso na carreira, no ministério, etc. Por vezes nós vamos precisar de cristãos maduros que possam nos dar conselhos permeados na palavra de Deus. Nem sempre tem um versículo para tudo, né? Mas é bom a gente conversar com pessoas que conseguem entender os princípios da palavra e nos dar conselhos atuais com base nos princípios eternos. Ouço também argumentos de muitos crentes de que viveram até aqui sem esse negócio de discipulado, ficaram firmes na fé buscando Jesus sozinhos. Entretanto, não é porque uma geração não foi discipulada que ela viveu o melhor de Deus. Né? Quem acha que não recebeu um acompanhamento devido, e tem muita gente que não recebeu, né? Que poderia ter superado muita coisa se tivesse ajuda, e não foi tão bem ajudado. Mas não quer dizer que isso é o melhor. Né? Às vezes você venceu muita coisa sozinho, mas seria melhor e mais rápido se você tivesse exposto sua necessidade a alguém maduro. Então, a primeira definição de discipulado é transmitir vida. A segunda definição de discipulado, está aqui na página 13, é ensinar a obedecer. Não apenas ensinar os mandamentos, o que Jesus ordenou, mas ensinar a obedecer as ordens de Jesus. Mateus 28, 18 ao 20, diz que Jesus se aproximou e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe que ele não fala para a gente ensinar os mandamentos. Ele fala para ensinar a obedecer os mandamentos. Né? Porque ensinar o mandamento é o que a gente sempre está fazendo. Ensinar os mandamentos. Mas eu quero ajudar as pessoas o como. Como que você obedece. Como praticar o que Jesus ensinou. Né? Durante muito tempo a igreja ensinava princípios e esperava que cada um vivesse. Né? Discipular, por outro lado, envolve conhecer e acompanhar a dificuldade de cada um para guardar e aplicar esses princípios. Nossa parte nunca foi de apenas ensinar os princípios, mas ensinar a obedecer. Sei que muitos pastores que admiro já escreveram excelentes materiais sobre esse tema. Espero poder colaborar também trazendo a minha visão e prática sobre o assunto, tanto para você, pessoalmente, quanto para a sua igreja. Durante a leitura, agora eu vou jogar aqui para vocês, já vou encerrar a live, tá? Tente responder 2 questões práticas. A primeira é: você está sendo discipulado? Você está se colocando na condição de se expor, de buscar ajuda, de buscar aconselhamento, para começo de conversa, de congregar, né? Porque quando você vai à igreja, você está sendo exposto ao ambiente discipulado. Você nem vai. Você está sendo discipulado? Segundo,
Você está discipulando? Onde estão as pessoas que você discipula? Né? Você está ligado a alguém e você está se ligando a outras pessoas? Caminha com essas duas perguntas aí. Durma com essa, tá? Pensa nisso. Você está sendo um bom discípulo e está formando bons discípulos? Talvez possa parecer que eu estou dando mais tarefas para nos ocuparmos. Nós estamos num mundo, né, onde a falta de tempo é impressionante. Né? Às vezes a gente chora por não ter tempo de fazer tudo que a gente gostaria, e aí você ouve alguém falando que tem que cuidar, tem que amar pessoas, tem que, enfim, buscar, né? Trabalho. Nós estamos muito cheios de tarefas, na igreja e fora dela. A igreja também dá muitas tarefas, né? A igreja cria muitas tarefas. Mas a questão é que temos olhado o discipulado, segura essa daí, como mais uma tarefa numa agenda já apertada. O discipulado não é mais uma obrigação. Ele é a principal coisa que Jesus nos pediu para fazer. Jesus não disse, ide e façam ensaios, nem ide e façam congressos, ide fazer congressos, ide fazer ensaio. Já viu quanta reunião que se faz na igreja? Reunião, ensaio, congresso, e a gente se ocupa tanto. E a gente pode estar se cansando muito em muitos projetos, mas podemos não estar fazendo, eu digo aqui, o que Jesus mandou. Tenho certeza de que o meu maior projeto é ser como Jesus e fazer com que esses homens que Deus me mostrou sejam como Ele também. Eu te encorajo a aprender, olhando para a Bíblia, a ser, em primeiro lugar, ser, e depois fazer discípulos, tá bom? Discipulado e maturidade é sobre isso, é sobre ser discípulo. Antes de tudo, talvez você busque esse material aqui para aprender a discipular a gente, mas eu quero te confrontar de primeira, que você precisa ser discípulo. Se coloca nessa condição de ser leal, de andar perto da sua liderança, de aprender com cristãos maduros, né? E também receber e transmitir. Receber e transmitir. Amém, gente? Espero que essa live seja assim, é só uma introdução que eu precisava fazer, vou deixar salvo aqui, sobre por que eu estou divulgando esse livro de novo, né? É um projeto de 7 anos atrás, mas está muito atual. Eu fiz a leitura de toda a introdução aqui com vocês, e aí deixo para vocês os próximos capítulos, né? Adquiram o material. Mesmo você que já leu o material, tem 7 capítulos. Mesmo você que já leu o material, vale a pena ler de novo. Eu estou lendo tudo de novo, estou aprendendo tudo de novo. Apesar de ser um texto meu, eu aprendo e eu sou confrontado pelas coisas que eu ouço, né? Então, estou aqui já pensando em discipular. Deu vontade já de sair discipulando. Esse é o objetivo, né? Que seja bênção na sua vida, né? Quando eu vendia o livro, eu tenho até com uma dedicatória aqui, eu falava assim, que Deus traga a revelação ao seu coração através das palavras desse livro, que você carregue a mensagem de Jesus, vá e faça discípulos, né? Essa é a mensagem do Evangelho. Então isso é para você, né? Vai lá e faça discípulos. Quem sabe aí eu não faço mais lives aí, compartilhando os demais capítulos do livro aí com vocês, mas eu desejo que essa primeira abordagem já instigue você a fazer essa leitura e compartilhar com pessoas, tá bom? Deus abençoe, obrigado Thaís que está aí desde o começo, obrigado a todo mundo que entrou, o conteúdo vai ficar aí disponível para vocês. Grande abraço. Boa noite.